Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho, essa casa que nos recebe sempre com muito carinho, né? Sempre preparada para nos dar essa paz, essa serenidade. Vou dar o avisinho mais uma vez das cestas básicas. Neste mês eles estão pedindo arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. São os itens que mais estão em falta. Então, quem puder ajudar, não precisa ser tudo, né? A gente sempre fala, um só já ajuda bastante. Vamos lá, então? Vamos nos tranquilizar. Vamos estar aqui presentes. Esquecer todos os problemas, esquecer um pouquinho o cotidiano, deixar tudo lá fora. Esse é um momento de vocês. De respirar profundamente, tranquilizar as emoções, os pensamentos. Entrando nesse estado de preparação para receber o aprendizado dessa tarde. Os nossos amigos já estão aqui nos acompanhando, cuidando, tratando de cada um de nós. E com essa sensação de paz e de tranquilidade, nós agradecemos ao nosso Pai por termos a oportunidade de estar aqui, de mais uma vez aprender, ao nosso Mestre por todas as lições que tentamos aprender todos os dias, para o nosso aprimoramento, para que possamos também auxiliar aqueles que nos rodeiam. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, por todas as oportunidades. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora receber o Zé. Ele vai falar sobre mágoa e compreensão. Um tema ótimo. Boa tarde a todos presentes, aqueles que nos veem pela internet. Hoje nós vamos abordar um tema fácil, né, que é a mágoa, né, coisa que ninguém guarda, né. No livro dos Espíritos, os Espíritos já esclarecem que, na pergunta de Kardec sobre os sentimentos, né, e os Espíritos esclarecem para Kardec que tanto os Espíritos que não são evoluídos, ou seja, aqueles nossos irmãos que se encontram no estágio igual ao nosso, até inferior, né, é que guardam esses sentimentos. Os espíritos superiores não, né? Então isso justamente é algo que nós vivenciamos dentro do nosso estágio evolutivo. E a mágoa não é algo assim que não exista até nos primórdios, né? Porque faz parte do sentimento humano, faz parte da nossa imperfeição. A mágoa é alguma coisa até que nos priva do raciocínio. Porque quando nós não conseguimos nos livrar da mágoa, é porque é um sentimento inferior. É um sentimento que nós guardamos desde os primórdios quando nós estivemos encarnados já como ser nominal, quando nós somos dotados da razão, né? E aí eu até procurei dar uma olhada, assim como eu sempre costumo fazer, na Bíblia, né? Onde é que se encontra no Velho Testamento, né? Porque no Novo Testamento não se encontra. Jesus não fala de mágoa, né? Jesus só fala de coisas boas, né? Jesus nos adverte justamente das nossas necessidades. E Jesus fala muito de amor, fala muito do perdão. Então, no Velho Testamento, nos Salmos de Davi, Davi não podemos dizer que ele seria um espírito evoluído, mas ele foi um líder, né? Ele foi filho do rei Salomão e ele era um poeta. E nos Salmos nós encontramos muitas coisas bonitas, né? E Davi diz o seguinte, né? Sobre ele se sente oprimido pela mágoa, ele se sente oprimido por algo que alguém lhe fez, ele fica guardando, porque na realidade, como rei, ele tinha muitos adversários, né? Que ele chamava de inimigos sempre, né? A tradução sempre inimigos, eram os adversários.
Então ele dizia, no Salmo 142, ele diz o seguinte: a ti, Senhor, clamei, eu disse, tu és meu refúgio e a minha porção na terra que vivemos. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome, e os justos me rodearão, pois tu me fazes bem. Então veja que o próprio Davi, né, o rei Davi, poderoso, o rei de Israel, ele tinha esse problema da mágoa, ele recorre a Deus, recorre ao Criador, para que o ajude a se livrar desse sentimento tão ruim. A palavra mágoa, a tradução de mágoa vem de mácula. Né? E mácula quer dizer uma nódoa, quer dizer uma mancha. Então, é o fato literal, né? Que nódoa é uma mancha que nós guardamos, né? E se trata de um sentimento, um dos piores sentimentos que o ser humano pode guardar, ou pode desenvolver, né? E também é um dos mais comuns. É muito comum, né, a pessoa ficar magoada com qualquer coisa, em todos os sentidos. Nós nos magoamos facilmente. E isso faz parte do nosso estágio evolutivo, como os próprios espíritos esclarecem a Kardec, das imperfeições que nós temos. Então nós guardamos, nós desenvolvemos esse mau sentimento, que é uma mancha. É uma mancha que fica em nossos corações. Na realidade, o André Luiz, ele coloca isso como nós temos o que nós chamamos de zona de remorso, que não podemos dizer onde fica localizado no perispírito, mas é algo que fica guardado, é um arquivo. E nós arquivamos essas coisas. E se nós não limparmos esses arquivos, né, como fazemos normalmente com o nosso computador, que nós eliminamos os arquivos inúteis, né, nós sempre, senão o computador fica lento, impossível de se trabalhar. Então nós temos que fazer isso nós mesmos, nós temos que eliminar esses arquivos, né? Para que nós possamos nos libertar. Como disse aqui, como no Salmo de Davi, ele recorre ao Senhor, ao Criador, a Deus, para que o auxilie nesse sentido. É justamente o que nós temos que fazer, né? Diz aqui a espiritualidade que a mágoa, na realidade, ela se torna quase que como uma enfermidade, porque ela pesa no peito. A pessoa que tem mágoa, ela fica guardando isso como uma enfermidade e ela acaba afetando o nosso organismo físico. Por quê? Porque é algo que vai deturpando o nosso equilíbrio emocional. Ele vai deturpando. Então, devagar, isso vai se instalando, e se nós não trabalharmos de uma forma adequada, não partirmos para uma compreensão dos fatos, nós não vamos conseguir nos livrar dessa nódoa, como diz, dessa mancha que permanece em nosso corpo perispiritual. Porque se nós formos fazer um exame, a pessoa que está magoada, quando ela vai a uma clínica, a um médico, ele não consegue detectar no seu organismo físico alguma normalidade. Porque isso não se encontra no seu organismo físico, se encontra justamente na sua mente, né? E que afeta o seu organismo perispiritual. Diz aqui os nossos amigos da espiritualidade, uma frase, que aqueles que são exigentes gostam de aclarar tudo, resolver situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais, sofrem ulcerações gástricas, duodenais e vivem indispostos. Ou seja, ao invés de nós compreendermos o fato, nós queremos esclarecer os fatos de uma forma que nos favorece. Nós sempre somos tendenciosos. Isso pelo nosso egoísmo, pela nossa imperfeição do egoísmo, pelo nosso orgulho. Nós queremos esclarecer todos os fatos a nosso favor. Nós nunca aceitamos que alguém esclareça os fatos a seu favor. Então, ou que existe um equilíbrio de todas das opiniões. Então, aqueles que são muito exigentes, esses são os que mais padecem. Alerta os nossos amigos da espiritualidade. Aqueles que são mais exigentes são os que mais padecem.
E fala também de mágoas, que existem coisas recentes, coisas que aconteceu assim há pouco tempo, ou seja, nós tivemos uma indisposição afetiva com alguém, né? Mas também ele esclarece que nós podemos guardar mágoas por anos a fios. Anos a fios. E essas mágoas podem ser levadas até na espiritualidade, quando nós desencarnamos. Nós desencarnamos e levamos conosco isso, porque a mágoa não se encontra no nosso corpo físico. Se encontra no nosso corpo perispiritual, na nossa mente. Então nós atravessamos essa vida, nós atravessamos a vida terrena para o mundo espiritual, carregando conosco esse sentimento ruim. Existe no livro Nosso Lar, deixa eu me lembrar aqui, no capítulo 30 do Nosso Lar, sobre a Narcisa, ela alerta o André Luiz, fala, olha, a Paulinha está aí justamente muito preocupada com o pai, né? E aí então se desenrola todo aquele drama e nós podemos ver qual é o problema que aflige a Paulinha com o pai, já desencarnado há muito tempo. E vai numa das câmaras de recuperação, onde se encontra o pai de Paulinha, e lá está ele numa situação quase que assim, alucinada, enlouquecido pela mágoa. Por quê? Porque o filho dele, o Edilberto, no sentido de abreviar-lhe a encarnação, que era médico, lhe aplicou uma injeção letal. E ele guarda aquilo e não consegue se livrar. E permanece no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, com um verdadeiro demente. Justamente que tendo a mágoa que ele guarda potencializada. E a Paulina o leva a refletir sobre a compreensão, que o nosso tema mágoa e compreensão. Diz, papai, perdoa Gilberto. Ele não sabia o que estava fazendo naquele momento, ele errou. Mas já há um passado. Olha daqui para frente, perdoa, compreende. E ele não consegue compreender. E assim, permanece na colônia Nosso Lar, na erraticidade, naquela situação. Agora, imaginem vocês, né, que nós estamos aqui, nesse momento, encarnados, uns com os outros. Por que razão nós vamos guardar mágoa por pequenas coisas? Como diz assim, a espiritualidade nos alerta que aqueles que são, nós às vezes somos muito exigentes. Nós queremos que as pessoas pensem como nós pensamos. O André Luiz, no Sinal Verde, ele nos ensina que os nossos adversários são aquelas criaturas que possivelmente estão vendo fatos em nós que nós não conseguimos enxergar. E por isso nós nos magoamos. Nós guardamos assim um sentimento de adversidade muito grande. Isso não é somente nos grandes fatos, mas nos pequenos fatos. Eu costumo dizer o seguinte, né, que hoje com o WhatsApp, né, existe muito a prática do bullying da terceira idade. Quer dizer, as pessoas costumam querer ser crianças, né? E ficam provocando o outro com clube de futebol, com política, etc. Sabendo que aquele seu amigo, aquele que compartilha daquele grupo, tem uma outra ideia. Isso é um fator que pode causar, pode vir desenvolver uma mágoa na pessoa. Então nós somos até os causadores desses fatos, quando nós não queremos que esses fatos nos atinjam, né? Pelo nosso egoísmo. No livro Episódios Diários, Joana de Angelis diz o seguinte: é necessário que te superes, vencendo a parte negativa do teu caráter, em especial aquela que censuras nos outros. O que ela diz? É uma parte negativa do nosso caráter, e nós
censuramos em outras pessoas aquilo que nós temos de negativo, ou seja, aquele fato que é o espelho, né? Nós nos vemos no espelho e nós introjetamos naquela outra pessoa aquilo que nós sentimos. Ou seja, nós queremos fazer, não queremos que nos façam. Ao contrário da questão 919A do Livro dos Espíritos, na quarta parte, Esperanças e Consolações, quando Santo Agostinho diz que aquela reflexão que ele aconselha a fazer todos os dias, que ele fazia também à noite, né? O que eu fiz para o meu próximo que eu gostaria que fosse feito a mim? Né? O que eu fiz para ele, o que eu gostaria que fosse feito a mim? Né? Então, essa é a grande reflexão de Santo Agostinho. Para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos nos analisar e saber exatamente aquilo que nós estamos causando ou estamos fazendo. Né? No livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, Emmanuel diz o seguinte: compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é a defesa do nosso próprio equilíbrio. Quer dizer, ele fala esquecimento. Na verdade, quando nós vamos esquecer os males, claro que nós não vamos esquecer aqueles fatos que nos foram causados, né? Mas nós temos que compreender. Nós temos que compreender. Ou seja, ele fala no esquecimento aqui no sentido de nós não potencializarmos no sentido do mal. É claro que quando alguém nos faz alguma coisa errada, se nós potencializarmos no sentido do mal, é ruim. Então é melhor, como diz aqui, esquecer. Vamos esquecer. Né? Esquecer o que a pessoa nos faz que nos prejudica. Vamos procurar a solução, vamos procurar compreender. E ele diz ainda o seguinte, que a primeira coisa que nós temos que fazer com a mágoa, o primeiro passo é que é uma coisa muito difícil, né? É perdoar, né? É o perdão. Isso é uma coisa fácil, né? Que todo mundo consegue perdoar assim de uma maneira tranquila. Perdão é uma coisa assim muito tranquila, né? Ele diz o seguinte, né? Não é fácil, porque isso envolve uma vontade muito grande, um empenho muito grande da nossa parte. O perdão é algo que nós temos que nos empenhar para praticar o perdão. E esclarece que perdão não é esquecer. Perdão é compreender. Nunca se esquece coisa nenhuma, muito pelo contrário. Nós temos, felizmente, a bênção do esquecimento quando nós encarnamos. Senão, imagina se nós nos lembrássemos de encarnações passadas, né? Aí ficaria muito difícil, né? Muito difícil a compreensão. E nós não esquecemos. Quando nós voltamos à erraticidade, à espiritualidade, nós temos a lembrança. Até a lembrança normalmente é de duas encarnações anteriores. Nós temos alguma lembrança, quer dizer, ela é crescente até a última encarnação, ou seja, a lembrança das últimas encarnações são mais fortes. Mas quando nós perdoamos, nós não esquecemos, nós temos que compreender. Né? A Leda falou aqui na palestra passada, né? Ou não, foi na aula que nós demos, sobre a reencarnação de Segismundo, né? Reencarnação do livro Missionários da Luz, né? É uma situação assim, imagina vocês, né? Um espírito que está reencarnando num lar, né? Cujos pais assassinou o pai, né? O Adelino, né? E a mãe, ele era amante da mãe e vai reencarnar naquele lar. Então ele recebe o perdão na espiritualidade ainda, como recebe ele antes de encarnar, daquele casal para que possa reencarnar. Agora, o perdão foi a compreensão, na realidade, que o Adelino teve com relação ao fato que ele iria recebê-lo como filho. Então, é complicado, não é um processo tão fácil, essa compreensão, essa ação do perdão, né? No livro Ceifa de Luz, né, o André Luiz nos diz:
Quando alguém nos ofende, vestimos imediatamente a roupa de vítima e não paramos para pensar. Não é assim que acontece? Né? Alguém nos ofende e nós somos a vítima. Não paramos para pensar. Nós temos o instinto, né? Nós temos ainda esse sentimento, né, que é muito grande ainda em nós mesmos, nós temos que dominar, que é o instinto. Ou seja, imediatamente nós queremos dar uma resposta, nós queremos dar uma reação imediata e instantânea. Porém, espiritualidade nos aconselha, André Luiz nos aconselha que nós devemos refletir. Né? É difícil, né? Quando um fato acontece assim, de repente, nós paramos para refletir, mas é necessária a reflexão. Principalmente quando nós estamos no trânsito, alguém nos dá uma fechada, né? Então nós temos que refletir bastante antes de reagirmos, né? E não fica bem nós aqui, né, que falamos que somos espíritas, que somos expositores de doutrinas, que reagirmos, né? Então já é um freio, né? Já é alguma coisa que tem muita utilidade, né? Então nós não podemos reagir, né? Aqui nós temos algumas dicas de como lidar com a mágoa, né? Então, eu andei coletando aqui de alguns sites espíritas, né, algumas coisas. Uma das dicas é: não tenha medo de expor os seus sentimentos, apenas escolha o melhor momento para isso. Quer dizer, nós temos que esperar a poeira baixar, né, quando nós temos algum latente com uma pessoa, estamos magoados. Espera. De momento não é certo você querer já resolver as coisas imediatamente, né? É a mesma coisa, tem um desenho, não sei se vocês, um cômico, né, que eu aprecio muito, que são os Simpsons, né? E ele tem, o Homer tem um filho, né, que é danado, o Bart Simpson, né? Então, um dia, o Homer brigou, se desentendeu com o chefe, que é o Sr. Burns, que tem uma usina que é terrível, né? É o mal personificado, né? E ele escreve uma carta muito mal criada para o Sr. Burns, né? Aí ele reflete, fala: poxa, eu vou deixar essa carta aqui em cima da mesa, não vou pôr agora. Aí a hora que ele vai ver a carta, cadê a carta? Aí o Bart fala: não, pai, eu sei que você não ia ter coragem para pôr no correio, eu já pus. Entendeu? Então não escreva a carta, não faça nada antes de estar com raiva. Vai no computador, escreve, apaga, vai lá, escreve, apaga, deleta, né? Não mande, né? Aqui diz, né, exponha com calma, espera a poeira baixar, né? Aí você escreve quando você está com raiva de alguém, você fala: vou escrever uma carta assim, aqui no prédio, vou escrever uma carta para o síndico, escreve. Deixa aí, depois eu vejo como é que eu vou pôr mais. Aí muda. Aí você fala: não, sabe de uma coisa? Não vou escrever carta nenhuma, que dá mais certo, deixa eu falar com ele, isso passa. Passou a raiva, passou tudo, né? Não fazer igual o filho do Homer lá, que pôs a carta no correio, né? E aí não tinha mais conserto, né? Com certeza, né? Ele perdeu o emprego, né? Mas nos capítulos posteriores ele recuperou, está trabalhando ainda, não se preocupem, né? Não faz parte da estatística dos desempregados, dos 15 milhões, ele recuperou o emprego. Seja objetivo e não traga conflitos passados para discussões. Quer dizer, você tem um problema, não levanta, fala: mas você, olha, lembra aquela vez, tantos anos atrás, você me fez isso, aí eu guardei. Então você está guardando aquela coisa ruim para resolver um problema presente, né? Então a espiritualidade fala: não traz, deixa a coisa, seja objetivo. Deixa as coisas passadas para lá, não traga isso no presente que não vai resolver, né? Por mais difícil que seja, procure entender o outro lado e se coloque na sua posição. Realmente é uma coisa importante, né? Você se colocar na posição do outro, para poder entender o que acontece, né? Isso ajuda a nossa compreensão a respeito do fato, né? Por que ele fez isso? Por que razão ele tomou essa atitude? Será que eu faria o mesmo no lugar dele? Né? Então, mudar um pouquinho os papéis, né?
diz o seguinte, analisar os dois lados. Se coloque fora da situação, analisa os dois lados. Faz de conta que não é você, que é uma outra pessoa. Então, analisa os dois lados. Como é que você seria imparcial para fazer esse julgamento? Não insista em sentimentos negativos. Quando se tenta se livrar da mágoa, nós sempre buscamos coisas ruins. Na realidade, a pessoa que nos ofende, aquela pessoa que nós entendemos que seja aquele nosso opositor que está nos causando mal, nós nunca pensamos em coisa boa, né? Nós pensamos tudo, né? Quero que ele morra, quero que faça, que saia, que vai pagar por isso, né? Deus vai castigar. Deus não castiga ninguém. Nós é que estamos nos castigando, né? E nós estamos fazendo aquilo de mal. Existe uma citação do Shakespeare que diz o seguinte: guardar rancor é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o outro morra. Então nós vamos tomar veneno, tô com raiva, então vou tomar veneno, é que ele vai morrer, né? Quem vai morrer é você. Não adianta, esse Shakespeare dizia, né? 1700 e alguma coisa, ele dizia isso, né? Não se faça de vítima, né? Sempre que existe um problema, nós somos a vítima, nunca somos o algoz, né? Nós estamos sempre na postura de vítima. Então, diz o seguinte: esqueça a postura de vítima, né? É importante assumir responsabilidades nesse caso, né? E nós não podemos nos colocar, como sempre, como aquele que está sendo prejudicado. Quem sabe o outro está sendo prejudicado. Quem sabe o que nós fizemos para o outro. Nós temos que entender também o seguinte, né? Aquela pessoa com quem não nos parece simpática, possivelmente não é uma pessoa que nós temos afinidade. De outras encarnações. Isso acontece muito. Tem pessoas que nós temos uma grande afinidade. Olha, poxa vida, parece que eu conheço essa pessoa há tanto tempo, né? E outras pessoas que nós não temos afinidade. Não que isso seja alguma coisa que nós causemos, mas não, é normal que isso aconteça. E se essa pessoa nos faz alguma coisa, aí fica potencializado, né? Se nós já temos um latente de encarnações passadas, nós estamos potencializando nessa encarnação. Isso vale em todos os sentidos, vale na sociedade, vale no nosso ambiente de trabalho, vale no clube, no centro espírita até, ou na família. Está na família. Aqueles espíritos que nós não nos afinamos, mas que estão ali, que é a oportunidade. Vai nos magoar? Vai nos magoar. Mas nós não podemos deixar que essa mágoa se aposse de nós. Nós temos que compreender e limpar essa nódoa, essa mácula. Porque essas criaturas que estão próximas a nós são aquelas criaturas que nós nos comprometemos na espiritualidade a recebê-los em nosso lar ou em nosso círculo de vivência para que possamos nos harmonizar. Será nessa encarnação? Não sabemos. Mas é uma oportunidade de nós resgatarmos uma boa parte daquele antagonismo criado em encarnações pretéritas, para que numa próxima encarnação a coisa possa ser muito mais suave, para que nós possamos vir assim muito mais harmonizados, para que nós possamos ver naquela criatura aquilo que nós falamos, aquela criatura que parece que nós temos grande afinidade até, que nós já reconhecemos de alguma maneira. Nós nunca convivemos possivelmente na presente encarnação, mas nós o reconhecemos como uma criatura que nos tem afinidade, né? Então, principalmente, isso pode acontecer, e não se iludam, pode acontecer no seio familiar, né? Aqueles espíritos que são antagônicos, ou aqueles espíritos que são harmônicos, e que aqueles espíritos que nos são queridos, mas que estão em desarmonia conosco. Nós estamos com sentimentos em desarmonia e nós temos que nos harmonizar. Temos que aceitar os fatos, os problemas, as mazelas que eles carregam e procurar auxiliá-los. E não agravar, para que essa mágoa
não se estabeleça de forma irreversível em nós. E a espiritualidade, como sábia que é, são espíritos superiores, eles dizem o seguinte também, que nós, no caso, se nós não conseguirmos lidar, se a compreensão não vem através de tantos ensinamentos que nós temos, através da espiritualidade, através da doutrina espírita, nós devemos procurar um profissional. Porque os profissionais na medicina, que seja a medicina física, ou mental, ou psíquica, estão aí para nos auxiliar. Então nós temos que procurar essa ajuda, com toda certeza, eles estão aí para nos auxiliar. Devemos aqui, diz, se o sofrimento for muito grande, você pode procurar um psicólogo, ou um terapeuta holístico que vai ajudá-lo a lidar com todos os sentimentos envolvidos na situação, para que encontre o caminho do perdão e do recomeço. Veja, caminho do perdão e do recomeço. Sempre se fala no perdão, né? Que é a coisa, como dissemos, bastante fácil, né? E veja o que eles falam ainda. Eles falam dos florais, né? Tratamento, é um tratamento natural, procurar os florais. Os medicamentos da natureza. Fala, mas como é que vai ajudar? Sim, porque alguns medicamentos, eles não só atuam no nosso organismo físico, como no nosso corpo perispiritual. E essas mágoas que se localizam, que não é no nosso organismo físico, mas sim extrafísico, recebem justamente esse auxílio de tratamento através dessa medicina, da homeopatia, dos florais, né? E diz mais o seguinte, viva o presente e não remova o passado, né? O passado ficou, vamos trabalhar o presente. Se nós não fizermos isso, se nós não nos fixarmos no presente, naquele caminho que nós temos a seguir, nos fixarmos no passado, nós não vamos resolver nada. Ah, mas ele me fez isso. Ah, mas se eu tivesse feito aquilo, teria sido feito outra coisa. Ah, eu devia ter feito aquilo. Por que eu não fiz aquilo e fiz isso? Ah, ele devia ter feito diferente, senão a situação de hoje não seria. Não interessa, a situação é hoje. É o aqui e agora. Nós estamos aqui encarnados e nesse momento nós temos que resolver as nossas mazelas, os nossos maus sentimentos nesse momento. Essa é a oportunidade. Se nós desprezarmos essa oportunidade, possivelmente nós teremos que esperar por outra. E quem sabe não será nem nessa encarnação. Quem sabe será em outra encarnação. Quem sabe nós vamos ter que esperar junto com toda essa quantidade de espíritos que estão esperando para reencarnar nesse planeta ainda. Então vamos resolver os nossos problemas agora. Vamos trabalhar as nossas mágoas, vamos buscar a compreensão. Nós temos todas as ferramentas necessárias. Nós temos informações que no passado não existia. Nós falamos aqui do Salmo, como Davi tratou o assunto da mágoa, né? Que ele procurava o Senhor, procurava Deus. Hoje, o grande Criador nos mandou os grandes espíritos iluminados, nos enviou seu Filho dileto, que é Jesus, nosso irmão maior, nos enviou essa espiritualidade superior, que é o Consolador prometido que Jesus havia nos dito, que havia dito naquela ocasião, havia nos dito porque possivelmente nós estávamos lá, né, também, né? Estávamos lá, talvez até escolhemos Barrabás em vez de Jesus na oportunidade. Então nós estamos aqui justamente por isso, nós estamos aqui trabalhando, né, no sentido de procurar permear no bem com auxílio inestimável dessa espiritualidade. Nós já temos informações dos mundos espirituais constituídos, o que nos espera quando nós partirmos dessa encarnação para o mundo espiritual, o que nós podemos encontrar, quais são as consequências. Então nós temos todas as informações necessárias para que nós possamos trabalhar os nossos sentimentos, né, nesse momento. E o tempo passa rápido. A oportunidade está indo embora. Se nós não trabalharmos agora, talvez não vai dar mais tempo, né? Fazer que nem eu sempre cito, né, uma passagem muito importante do Evangelho de Lucas, que fala dos peregrinos de Emaús, né? Ora,
Eles andaram com Jesus o tempo todo e não compreenderam Jesus. Só viram que era Jesus quando Jesus chegou em Emaús, sentou com ele. Aí, cadê Jesus? Já partiu. Então, nós não podemos fazer igual os peregrinos de Emaús. Nós temos que sentir que Jesus está conosco nesse momento, nos enviando todas as ferramentas, todos os ensinamentos, todos os alertas necessários, através desse Consolador prometido, através que esse Consolador nos traz o lado espiritual, o lado moral, e nos proporciona hoje, inclusive pelo nosso merecimento, a ciência a nosso dispor, para que nós possamos vencer todos esses problemas que nós encontramos. Então vamos procurar partir para a compreensão, né? E não guardar essa mágoa, que, como diz a própria palavra, é um nódulo. Não devemos manter esse nódulo, nós devemos eliminar esse nódulo, que é uma doença moral, uma enfermidade moral. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos ser bastante compreensivos com todos esses problemas que nós encontramos no dia a dia. Agora é a hora de fazer perguntas. Calma, eu vou dar um passo, né? Uma senha para cada uma, porque é muita gente fazendo fila. Não. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou mesmo uma colocação? Alguma coisa, José? Porque esse assunto é tão... Vou ficar triste, Ninguém fala nada, né? Se fosse falariam, né? Olha a mágoa, olha a mágoa, olha a mágoa. Olha a mágoa aí, pegou por dia. Dor de cotovelo. Ah, vai, a Sandra. A Sandra me salvou. A Sandra me salvou. Oi, José Roberto, boa tarde. Boa tarde. É sempre bom a gente pensar assim, o que nós somos, né? Nós somos fruto de nossas experiências passadas e dessa experiência, como nós somos cuidados, tal. Porque tem umas pessoas que passam por umas situações tão pequenininhas e elas ficam com raivas e tal. Outras passam por situações tamanhas, né? Como o Chico Xavier, né? Que a gente sempre lembra. E tem um mecanismo diferente. Então, eu aprendi um tempo atrás uma palavrinha chamada elaboração, que é o tempo que você falou para não enviar carta. Né? Então, assim, quando a gente pensar em fazer alguma coisa, né, então que fique só no nosso pensamento, não na nossa palavra, nem nas nossas ações. E que um dia saia do nosso pensamento qualquer sentimento negativo, de rancor, mágoa, vingança, enfim. Então, essa palavrinha elaboração mostra que a gente vai passando pelas fases, assim, do luto, como a gente já falou aqui, né? Nega, depois fica com raiva, depois se deprime, para depois aceitar. Mas que isso a gente vá fazendo de uma forma rápida. Por quê? Os mais prejudicados somos nós mesmos, né? No exemplo que você falou, se eu tomo veneno, sou eu. Então, se eu estou com a mágoa, eu é que vou ficar doente, né? Então, assim, essa palavrinha elaboração, para mim, fez tanto sentido na minha vida, que eu quis, assim... muito bom, obrigado. É o tempo necessário para as coisas se acomodarem. É verdade, né? Obrigado pela colaboração, isso mesmo, né? Você tem que deglutir aquilo lá, né? Uma vez eu tive uma sobre solução de problemas, né? Quem eram dois americanos, Dale e Carnegie, né? Então ele dizia o seguinte, né? Que nós devemos fazer a prática até na alimentação, temos que mastigar, né? Mastigar bastante para depois engolir. Não pode engolir de uma só vez. Então é a solução dos problemas, né? Mastiga, a hora que estiver pronto, engole, né? Aquilo é elaborar, né? Você tem que ir elaborando, você tem que ir formando, ó. Muito boa contribuição. Obrigado, Sandra. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, muito obrigado a todos, uma excelente tarde, né? Que tenhamos um restante de semana, ou até a próxima quarta-feira, assim, dias felizes e iluminados.
Não tinha. Bem, agora é chegado o momento da gente poder doar um pouquinho não muito, né? Abrir, escancarar o nosso coração de amor e de carinho. Esse amor, esse carinho que sai numa luz suave, delicada e que envolve a esse nosso querido planeta Terra. Que essa luz possa percorrer a cada canto desse planeta, a cada cidade, entrando nos lares e envolvendo a cada irmão nosso, para que todos possamos caminhar sempre na paz, no bem, no aprendizado, no crescimento. Que esse amor, essa luz de carinho, possa envolver o nosso lar, esse local que é o nosso refúgio, mas também é o nosso local de aprendizado, onde convivemos com tantos que nos são queridos, com quem aprendemos, mas também para quem ensinamos. Que possamos ter essa convivência pacífica, compreensiva, amorosa, e que o Mestre possa estar presente sempre. E seus emissários possam envolver a cada um de nós, sempre. Agradecemos, Mestre, por tudo, por todo o seu amor, por todo o seu carinho por nós, que possamos caminhar sempre através desse amor e desse carinho. E agradecemos a Mãe Maria, que também envolve este planeta com toda a sua doçura, que acolhe a cada um de nós como seus filhos de coração. Que nesta semana possamos mentalizar esse carinho que não espera nada em retribuição, apenas que sejamos cada vez seres melhores. E gratos que estamos, agradecemos que assim seja, graças a Deus. E ainda nessa paz, esperamos, né, a preparação da sala de passes. Uma ótima tarde para todos. Até quarta que vem.